Oi gente, eu sou Fernanda Peretti do canal Tá Sobrando Dinheiro e hoje eu vou falar sobre pagar língua. Sabe aquelas coisas que você diz, isso eu não faço, isso eu não vou fazer e faz? Pois é, vamos falar sobre isso? Eu conheço simplesmente ninguém que nunca pagou a língua. Se você está viva hoje, com certeza você pagou língua. Isso quer dizer que a gente teve um julgamento que a gente imaginou nunca fazer tal coisa e na hora H foi necessário fazer, ou você sentiu vontade, ou você se sentiu confortável e fez porque você quis. Obviamente, estou falando de coisas que não fazem mal a ninguém. É uma coisa que você decidiu fazer e esqueceu aquilo que você disse ou não se importou por ter dito aquilo. Então, o número 1 que eu vou ter que admitir e que muita gente vai querer me tacar pedra é que hoje eu tenho 2 tapetes na minha casa. E o vídeo que eu fiz, que eu vou deixar linkadinho aqui, que eu falei que eu não tinha nenhum faz pouquíssimo tempo, mas deve ter o quê? 1, 2 meses no máximo. E por que eu falei que eu não tinha tapete? Porque eu não tinha tapete, né? No caso, eu não tô fazendo um vídeo para falar que eu menti, muito pelo contrário. Depois de eu ter feito o vídeo, aconteceram 2 coisas que me obrigaram a ter um tapete. Obrigaram entre aspas, né, gente? Foi uma opção e eu a analisei e achei melhor. Primeiro delas, é para este ambiente do qual eu gravo vídeo. Eu sempre tive muito problema de eco no ambiente e eu fui fazer um vídeo collab com uma pessoa maravilhosa, vou deixar linkado aqui, que é o Roxo, e eu tava conversando com a pessoa que cuida do YouTube dele, ele falou, Fernanda, você tem que evitar um pouco ter eco, eu sei que as pessoas que assistem seu vídeo não notam que deu uma melhorada muito boa desde o começo, mas eu ainda escuto esse vídeo porque eu trabalho com isso. Falei, socorro, o que eu faço para evitar esse eco? Falei, olha, você precisa colocar mais coisas no ambiente. Foi dando várias dicas, eu falei, realmente, o meu escritório, que é onde eu gravo meus vídeos, ele é vazio. Ele não tem nada na parede praticamente, ele tem na verdade um placa de metal que eu coloquei, que eu prego algumas coisas e só. E cadeira, né, as coisas de escritório. O que evita o eco, que é o som ir e vir, é tapete. Eu falei, ai Jesus, eu não tenho tapete, não quero tapete. Falei, o tapete ajuda muito, porque absorve o som e ele não volta. Bom, dito e feito. Bom, fui lá, comprei o tapete mais barato e que para medida fazia sentido, que você tá vendo aí, e fui obrigada a colocar no tapete. Ok, não bastasse um, precisei do segundo tapete. Eu tenho uma sala onde o piso, ele é um piso de manta, uma manta, uma tinta, sei lá como é que fala isso. E tem um vídeo que eu falei, inclusive, que eu falo que a gente tem que gostar até daquilo que tem defeito, que é o wabi-sabi. É você gostar daquilo justamente porque ele tem um histórico mesmo que tenha deixado marcas. E esse meu piso tem um rachado de fora a fora. Quando ele rachou, eu olhei e falei, o que eu vou fazer com esse piso? Ele é muito grande para refazer tudo, é cimento. Aí eu falei, eu vou gostar desse rachado, porque eu não tenho o que fazer, eu não vou gastar uma fortuna para tirar o cimento do chão. E realmente eu me acostumei com aquela rachadura, eu nem percebo que tem, quando percebo ela não me incomoda. Ok, até aí não tinha problema nenhum. Acontece que uma vez, um dia, eu recebi uma pessoa aqui em casa, estava conversando com ela na minha sala, é uma pessoa conhecida, que me veio fazer uma visita, ela estava segurando uns potes de ácido, que é para fazer unha postiça. Inclusive ela já fez unha na minha vida, na época que eu fazia, enfim, gente, essas unhas que ficam coladas na nossa unha, não é unha postiça, unha de fibra, sei lá. E eu conversei com ela e eu sou muito expansiva, quem assiste meus vídeos sabe que eu falo com as mãos, eu bati a mão no vidro, ele caiu e ele rachou na hora e aquele ácido borbulhou no meu piso. Aquele momento meu coraçãozinho doeu, porque eu olhei aquilo lá e falei, não vai ter jeito. A manta que está em cima do cimento, ela borbulhou. E quando ela secou, ela ficou desse jeito que você está vendo aí no vídeo. E aquilo me incomodou demais. E eu já tinha esse ambiente que vocês estão vendo. E eu tinha simplesmente essa mancha horrorosa. O que eu fiz? Comprei um tapete para cobrir essa mancha horrorosa. Dentro do meu escritório eu coloquei um pouquinho mais felpudo. Porque quanto mais felpudo, mais ele absorve o som.
Não adiantava eu colocar esse mais sequinho da sala. E da sala eu coloquei esse mais sequinho porque é mais fácil de limpar. Bom, enfim, vocês entendem que às vezes a gente tem escolhas para fazer na vida. E eu escolhi ter 2 tapetes porque eu precisei deles. Antes eu não via nenhuma necessidade inteira. Aliás, eu gosto de casa mais clean, porque eu acho mais fácil de limpar. Eu moro numa cidade muito quente. Muita gente veio dizer, ai, Fernanda, infelizmente na minha casa não tem jeito de ter tapete, eu moro no sul. Não tem problema, vocês percebem que isso é necessidade, né, versus aquilo, a comodidade que aquilo oferece, faz todo sentido. E mais um porém, que eu já falei no vídeo, vou repetir, tapete de banheiro eu chamo de piso, por isso naquele vídeo eu não lembrei de falar, eu tenho tapete de banheiro, que é aquele que a gente usa quando sai do box para não molhar o banheiro. Ok? Partindo para o número 2, são quadros. Eu falei que eu não tinha quadros na minha casa, e que eu tinha somente um na sala. Isso era verdade também. Acontece que como uma pessoa que conversou comigo do YouTube falou, Fernanda, você precisa colocar mais ambientação no seu escritório, por isso que eu coloquei o tapete. Esses quadros eu já tinha, eu simplesmente coloquei eles de volta, estavam embalados na casa da minha mãe, inclusive. Quando eu fiz a mudança eu não os coloquei, eles eram do meu apartamento. Esse do meio, inclusive, que eu coloquei a setinha aí, eu que pintei, tá? Ele era esse quadro lindo, já tinha essas flores, mas eu achei que ele precisava dar uma colorida nele, colori. E essa parede que fica ao lado aqui, ó, de onde eu gravo, para ver se o eco diminui. Enfim, gente, né? Vivendo e pagando a língua, como sempre. Mas essa foi uma necessidade. Se você me perguntar, eu não gostaria de ter nem esse tapete, nem esse quadro. Inclusive, hoje, o meu cachorro vomitou nesse meu tapete. Foi muito fácil de limpar, porque esse tapete ele é sintético, então ele não absorve tanto. Passei um papel, depois passei um pano com álcool e limpou. Enfim, continuando. Antes de você descobrir o terceiro item, vou pedir para você se inscrever no canal. Óbvio que eu sempre peço isso para vocês. Então, se você tiver vontade, aperta aqui no inscrever-se. Aperta também no dedão, se tiver gostado do vídeo. E se você já é inscrita e está sempre por aqui, que bom te ver de novo. Número 3, compras por impulso. Sim, eu ainda faço compras por impulso. É óbvio que eu faço muito menos compra por impulso. Antigamente eu fazia o tempo todo, né? Gastava dinheiro até não ter mais dinheiro para gastar. Hoje eu faço compras por impulso muito raramente, porque hoje eu sei entender quando aquilo é uma compra por impulso, quando eu estou sendo influenciada por alguma coisa que não é uma necessidade ou um desejo mesmo genuíno, e evito. Mas eu ainda faço, às vezes, uma coisa ou outra, pega daquele meu ponto fraco e eu acabo comprando. Eu comprei uma mochila mês passado, retrasado, de beach tênis para guardar minha raquete, porque eu realmente não tinha mochila para carregar minhas coisas de beach tênis, porque lá fica tudo que eu uso, fica a caixa de som que a gente leva para ligar, as minhas viseiras, algumas coisas, equipamentos que tem que usar, bolinha de beach tênis. E eu fui lá e comprei uma por impulso no Mercado Livre, que entregava 2 dias depois. Aquela ansiedade de você receber o produto rápido. Só que a bolsa era muito grande. E nessa rapidez de eu querer receber o produto, eu não verifiquei que o tamanho da mochila era exagerada para mim. Então eu achei um trambolho. O que eu fiz? Bom, foi compra por impulso, porque se eu tivesse um pouquinho mais de tempo eu teria analisado melhor as possibilidades. Eu vendi aquela mochila, ela estava muito novinha, vendi bem, né? Mas não era nova, então não dava para cobrar o valor total. E comprei uma outra exatamente do jeito que deveria ser. Então assim, paguei um pouco mais caro porque eu fiz uma compra por impulso. Número 4. Número 4. Bom, tem muita gente que vive conforme os conceitos do minimalismo ou é minimalista, tanto faz, e que prega que a gente não deve ter planta artificial em casa. Isso para mim não é e nunca foi um problema. Se você me perguntar, quem que você prefere, planta artificial ou planta natural? Depende. Eu gostaria que todas as plantas da minha casa fossem naturais e que elas estivessem sempre lindas, mas não é o que acontece. Eu rego as minhas plantas, não vou dizer que eu sou aquela pessoa que não rego, mas eu não rego com tanta frequência. Então nem adianta eu ter uma planta que precise de muita água. Ok. E a gente sabe que a planta artificial está sempre linda. Artificial. Mas eu não ligo. Eu acho as plantas artificiais bonitas também.
e eu escolhi aquelas que agradam meus olhos e que toda vez que eu olho o meu ambiente, elas estão bonitas. Eu não me incomodo de ter planta artificial. Eu tenho naturais, como vocês estão vendo aí nas fotos. Eu tenho essas na minha sala que são misturadas, algumas são artificiais, outras são naturais. Essas samambaias que vocês estão vendo, eu tentei diversas vezes ter samambaia natural. Elas têm um grande problema. Elas ressecam muito rápido, então elas acabam caindo folhinhas. E ali, gente, essa pia que vocês estão vendo é da minha churrasqueira. Meu marido sempre reclamava. Ai, meu Deus, esse negócio tá se despedaçando, fica caindo folhinha seca. Ela nunca estava bonita, estava sempre despedaçada. Por mais que eu fizesse isso, colocasse aquilo, reza braba, tudo que eu fiz não deu certo. Botei essas artificiais, hoje eu adoro. Todo mundo que fala, nossa, que não tá linda a sua samambaia. Obrigada, comprei e elas estão assim desde sempre. Não requer nem água. Então, gente, essa é a questão. O que você decide para a sua vida é problema seu, porque é você que vai lidar com aquilo. Eu me incomodo com planta artificial? Não. Então, eu posso e quero tê-las. E número 5, que vai de brinde, porque no começo do vídeo eu falei que eram 4 itens, é o destralhe. O destralhe, na verdade, não tem nada de pagar língua. É porque eu prego para vocês que a gente tem que fazer o destralhe com o tempo, de forma calma, para não se atropelar, para não se arrepender. Mas eu confesso que eu ainda tenho um destralhe para fazer e eu tô empurrando um pouco com a barriga. Eu acho que eu tô enrolando porque uma parte eu tô empurrando por preguiça e a outra porque eu quero filmar para vocês ao mesmo tempo. Eu tô com preguiça de filmar também e vão ficando essas coisas que eu não tenho necessidade de ter mais guardadas em armários porque eu tenho que sentar com calma e com vontade para fazer esse destralhe. É óbvio, gente, que o grande destralhe que eu fiz quando eu fiz a minha mudança, tirei muita coisa de todos os ambientes da minha casa. Mas como eu disse para vocês, o ideal é fazer de tempos em tempos e não se atropelar. Por isso eu sei que, por mais que eu tivesse feito um destralhe muito grande, ainda tinha coisas por fazer que eu optei por deixar para uma segunda fase. Tem ambiente que eu já fiz a primeira, a segunda, a terceira, a quarta fase, e tem ambiente que eu parei na primeira e que eu preciso fazer. E eu me sinto culpada por isso? Não. Eu juro que não. É por isso que eu quis fazer esse vídeo, para que vocês não achassem que todo mundo que prega alguma coisa, que defende uma causa, é perfeito. Ninguém é. Óbvio que se eu for para o extremo, eu realmente vou ser uma pessoa falsa, porque eu prego uma coisa e faço outra. Agora, uma coisa que acontece com todo mundo é que nem todo mundo é perfeito, nem todo mundo vai no ritmo que ditam ser perfeito. Então, eu tenho ainda que fazer destralhe, vou filmar para vocês. Eu acho que é legal a gente fazer esse tipo de vídeo de destralhe, não para mostrar o que eu tenho, o que faz, mas para ensinar qual é a forma de você analisar o que fica, o que vai. É lógico que as coisas são diferentes que as minhas, né? As suas são diferentes que as minhas, mas a gente às vezes pode ver como analisar cada item que a gente tem para que a gente fique feliz em ter mandado para frente aquele produto, jogado fora, vendido, doado, enfim. E fica feliz com aquilo que ficou, sem que haja depois um arrependimento, um descontentamento sobre o que foi retirado da sua vida, né? Da sua casa. Então é isso, esses foram 5 itens que eu paguei língua, entre aspas, ou aqueles que eu deveria ter feito, mas ainda não fiz, está por fazer, vou fazer. Tenho até alegria em dizer que ainda tenho destralhe para fazer, porque sempre foi um momento muito gostoso para mim. Todos os destralhes que eu fiz, eles me trouxeram muita alegria, tanto no momento, por mais que às vezes tivesse indecisão no processo, eles não me trouxeram tristeza. Então até no processo era gostoso, no depois melhor ainda, porque você tinha aquele ambiente mais clean, mas ainda tem coisa por fazer que eu ainda vou fazer e prometo que vou filmar para vocês. Bom, então por hoje é isso, fui, um beijo! Se você não se inscreveu, aproveita, clica aqui na minha carinha e se tiver tempo e vontade, assiste mais esses 2 vídeos.